Neste mês temos a campanha Outubro Rosa, uma campanha de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, INCA, no Brasil, o câncer de mama é o tipo de câncer mais frequente em mulheres, após o câncer de pele. A partir dos 35 anos de idade, a incidência de câncer de mama cresce progressivamente, especialmente após os 50 anos. Começa agora o Papo Médico com o tema Câncer de Mama. Bem-vindos ao Papo Médico. Recebemos no programa hoje o Dr. Tiago Zago Azara. Ele é graduado em Medicina em 2005 pela Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, especialista em ginecologia e obstetrícia, especialista em mastologia e cooperado da Unimed Anápolis desde 2018. Dr. Tiago Zago, muito obrigada por estar presente aqui no programa. Obrigado pelo convite e vai ser uma honra e um prazer estar conversando aqui com vocês. Vamos falar então sobre o Outubro Rosa. Doutor, por que esse nome Outubro Rosa? Como surgiu essa campanha? Eu acho muito interessante essa pergunta porque foi algo que iniciou lá em Nova York por causa de uma corrida chamada Corrida para a Cura, onde era feita uma corrida com a motivação do câncer de mama, por uma fundação chamada Susan Komen. Aí, nesta corrida, que era chamada Corrida para a Cura, era distribuído laços cor-de-rosas, cor-de-rosa para os participantes. E esse sinal, né, que é o laço cor-de-rosa, começou a ser espalhado como algo que mencionava o câncer de mama e começou depois a se colorir as cidades com cor-de-rosa. Então aí a gente vê monumentos decorados com cor-de-rosa no Brasil inteiro, no mundo inteiro. Doutor, quais são os sinais do câncer de mama? Como identificar ali a presença da doença nos primeiros momentos? Então, nos primeiros momentos, o câncer de mama, ele não vai gerar sintomas, né? E esse é o nosso intuito. O intuito do Outubro Rosa é pegar o câncer de mama precoce. O que é o câncer de mama precoce? É o câncer de mama antes dele ter sintomas. É antes dele se manifestar como um nódulo, é antes dele se manifestar como uma alteração de pele, com saída de secreção pela mama, pelo bico do peito semelhante a sangue, que são sintomas do câncer de mama. Doutor, e quais são os fatores de risco, os principais fatores para o câncer de mama? A gente sabe que tem idade, histórico familiar, mutação genética. Fala pra gente sobre isso. Algo interessante é que o principal fator de risco para se ter câncer de mama é ser mulher, né? Isso por quê? Porque nós temos homens que têm câncer de mama, né? Então, o ser mulher é o principal fator de risco. Após o fator de risco ser mulher, aí nós temos o fator de risco idade. Quanto maior a idade, maior a chance da mulher poder ter um câncer de mama. Isso por quê? Porque o câncer nada mais é do que quando uma célula está se dividindo, e essa célula está se dividindo e acontece um erro ali naquela divisão e então se tem uma mutação. É mais fácil ocorrer, em termos de possibilidade, mais fácil ocorrer ao longo do tempo. Então, numa mulher mais velha é mais fácil de acontecer isso do que numa mulher mais jovem, porque se tem um espaço de tempo menor para que isso possa ocorrer. Em relação a alterações genéticas, o fator de risco familiar, ele não é o dito mais importante. Por quê? Na maioria dos casos de câncer de mama, cerca de 85%, os casos são aquele primeiro caso naquela família. Então, não é porque
na minha família não tem casos de câncer de mama que eu estou isento de ter um câncer de mama ao longo da minha vida. Já naquelas pacientes que têm alterações genéticas sabidamente, ou seja, ela fez um painel genético e verificou que tem uma mutação, aí essas pacientes sim têm fator de risco muito importante para se ter câncer de mama ao longo de toda aquela vida dela. Foi o caso, por exemplo, da Angelina Jolie, né? Então ela tinha na mãe dela uma mulher que teve câncer de mama e depois teve câncer de ovário. Muito se fala da Angelina Jolie em relação à retirada das mamas, mas o papel principal que a Angelina Jolie teve para o combate ao câncer de mama foi espalhar a notícia e espalhar a informação sobre a avaliação genética. Então, ela fez uma avaliação genética e nessa avaliação genética foi visto que ela tinha uma mutação. Essa mutação, ela faz com que a Angelina Jolie tenha uma chance de 87% de ter câncer de mama ao longo da vida. E enquanto essa mesma mutação faz com que ela tenha uma chance de 50%, 60% de chance de ter câncer de ovário. O câncer de mama é um câncer mais frequente, porém o câncer de ovário é um câncer mais letal, mais raro, porém mais letal. Doutor, e quando a gente está falando na questão dos fatores de riscos, a gente coloca a idade, né, a mutação genética e o histórico familiar, uma dúvida que a gente tem para as mulheres mais jovens, o que pode ser feito em termos de prevenção, considerando que o câncer de mama muitas vezes é associado a idades mais avançadas? O autoexame é realmente eficaz? E no caso da prevenção e detecção precoce do câncer de mama, funciona? O autoexame, ele não é eficaz para ser utilizado como método de rastreamento. Então, o autoexame dá uma falsa impressão que está tudo bem com a mulher, né? E, na verdade, para mulheres acima de 40 anos, a recomendação é que se faça a mamografia anualmente. Já para mulheres mais jovens, aí nós temos, a depender de cada caso, a avaliação feita tanto com o autoexame, tanto pelo exame físico realizado pelo mastologista e também, às vezes, nós podemos lançar mão de alguns outros exames de imagem. Porém, eu gostaria de aproveitar aqui para que as mulheres que tenham a impressão de que o autoexame te dá uma segurança, isso é uma falsa impressão, né? Então, já foi desencorajado a realização somente de um autoexame. Porém, a gente está num país que a gente vê situações totalmente díspares, totalmente diferentes uma da outra. Ao mesmo tempo que chega no meu consultório uma paciente que está fazendo lá seu exame de rotina e encontrou lá um câncer de mama menor do que 1 centímetro, chega também no meu consultório uma paciente que não fez seus exames, nunca fez uma mamografia e encontra um nódulo extremamente grande. Então, vai chegar paciente no meu consultório com nódulos de câncer de 10 centímetros. Então, no caso dessa paciente aí com um nódulo de 10 centímetros, muito provavelmente um autoexame, um exame físico, se olhar, né, a mulher poder se olhar um pouco, se cuidar um pouco, teria notado com pelo menos 2, 3 anos de antecedência, né? E isso faz toda a diferença no tratamento e na sobrevivência dessa mulher. Nós temos aqui a participação do público do Papo Médico. Recebemos a pergunta: com que frequência as mulheres devem fazer exames de rastreamento como a mamografia?
Qual a idade recomendada para iniciar os exames? Essa é a grande dúvida, né? Sim, nós temos aqui no Brasil uma discussão sobre isso, né? Então, a recomendação, tanto da Sociedade Brasileira de Mastologia, das federações de ginecologia, das sociedades de radiologia, de oncologia, é que seja feita a mamografia a partir dos 40 anos, de forma anual. Já o Ministério da Saúde tenta fazer um protocolo diferente, onde nesse protocolo seria para mulheres acima de 50 anos de forma bianual, ou seja, um ano sim, um ano não. Porém, para a nossa população que faz um tipo de prevenção que é dito ocasional, ou seja, a paciente, quando vai no consultório, quando tem a oportunidade, o colega médico solicita, então não, é diferente daquelas mulheres que estão num país onde se faz uma prevenção sistemática, onde se a paciente não fez o exame, o governo vai lá, bate na porta da casa dela e fala, olha, você não fez o seu exame esse mês, era para ter feito. Então, isso é uma diferença, que o nosso sistema de fazer prevenção através dos exames é diferente de outros países. Então, fica ainda a recomendação de se fazer a mamografia de forma anual a partir dos 40 anos. Da mesma forma que a mamografia demonstrou que se fazendo mamografia a partir dos 40 anos de forma anual, conseguiu salvar cerca de 30% das mulheres que, se não tivessem fazendo mamografia, morreriam por câncer de mama. Então, a cada 100 mulheres que morria por câncer de mama, a partir do momento que se fez mamografia de forma sistemática, direitinho, passou a morrer 30 mulheres a menos. Vou colocar uma outra pergunta aqui do público do Papo Médico que tem a ver com o que o senhor está falando aqui sobre a questão da mamografia. A mamografia é eficaz para identificar câncer de mama em todas as mulheres, mesmo nas que têm mamas mais densas? Quando é recomendado fazer a ultrassonografia ou ressonância magnética? Excelente pergunta. A mamografia, ela, para alguns tipos de mama, ela não tem a sua sensibilidade tão alta. Por isso, é importante que vá ao seu mastologista, ele analise seus exames e verifique, porque às vezes a mamografia precisa de complementação. E como que a gente pode complementar a mamografia? Em casos, por exemplo, de pacientes que têm uma mama muito densa, nós podemos complementar seja com ultrassom, seja com a ressonância. Aí, a associação da mamografia com um destes outros exames vai nos dar, então, um diagnóstico de melhor acurácia, de melhor chance de pegar esse câncer inicialmente. Outra pergunta aqui que a gente recebeu do público do Papo Médico: como a terapia hormonal, anticoncepcional ou reposição hormonal na menopausa pode influenciar o risco de desenvolver câncer de mama? Existem alternativas seguras? Em relação a anticoncepcional, terapia hormonal na menopausa, nós temos assim um trabalho que foi bem descrito e foi bem robusto, onde mostra que a partir do momento que se usa por mais do que 5 anos, começa a ter um pouco de aumento de risco. Mas não significa que você não vá poder usar uma terapia hormonal. É sempre bom ser avaliado o risco e o benefício, e é sempre bom verificar os exames antes de iniciar uma terapia hormonal, porque não é que o hormônio vai causar o câncer de mama, ele tem uma função de promover. Significa, de forma bem simples,
Se eu não tive o diagnóstico ali de câncer de mama e tiver usando o hormônio, eu vou estar dando um alimento. Seria eu não ter detectado uma faísca no meio de uma plantação e estar jogando gasolina em cima daquela faísca. Eu estaria fazendo com que aquele câncer que estaria lá já instalado na mama, ele tivesse então um crescimento de forma mais rápida. Ele dá uma contribuição para o desenvolvimento do câncer. Ele é um fator de crescimento, né? Então o estrogênio, ele faz com que as células do câncer, elas se multipliquem de forma mais rápida. Doutor, e como a alimentação e os hábitos de vida podem influenciar na prevenção e no desenvolvimento do câncer de mama? Hábitos saudáveis, diminuindo ingestão de gorduras saturadas, álcool, tabaco, isso tudo aqui aumenta o risco da mulher ter câncer de mama ao longo da vida. De forma contrária, a atividade física tem um fator de prevenção, de promover a diminuição do risco para o câncer de mama. O acúmulo de gordura aumenta risco também para câncer de mama. Então, mulheres acima do peso, mulheres na faixa da obesidade, elas têm mais risco de ter câncer de mama do que uma mulher na mesma faixa etária e que tenha um IMC, um índice de gordura corporal menor do que ela. Doutor, e uma situação delicada quando a gente está falando do câncer de mama é quando a mulher descobre, né, que está com câncer de mama num período que ela está gestante ou amamentando. Fala pra gente como é essa situação. Não é infrequente, né? Então, a gente chama de câncer de mama no período grávido puerperal, que é durante a gravidez e um ano após a gravidez. Nós temos mulheres já com uma faixa etária engravidando um pouco mais alta. Durante o pré-natal, a mulher deve cobrar de seu médico que faça o exame físico das mamas, tirar as dúvidas, qualquer alteração na mama deve ser investigada, não deve ser relevada e postergada essa investigação. Tanto que o tratamento para o câncer de mama, seja durante a gravidez ou após a gravidez, ele pode ser feito. Então, dependendo da gravidez, do estágio ali da gravidez, nós podemos iniciar o tratamento com um tipo de terapia ou outro tipo de terapia. No caso seria, às vezes nós podemos iniciar o tratamento com quimioterapia e deixar para operar mais adiante, ou fazer já a cirurgia. Então, é analisado caso a caso. E como o senhor falou no início, né, o câncer de mama é um tabu. As pessoas têm muito medo de falar sobre câncer de mama, mas hoje a gente sabe que existem tecnologias, tratamento e não é mais uma sentença de morte. Fala pra gente sobre os tratamentos e sobre as inovações no tratamento de câncer de mama. O Outubro Rosa, ele está para nós termos diagnóstico precoce. Nós temos cerca de chances de cura em torno de 95% para casos onde o câncer foi diagnosticado precocemente. Além de chances de cura tão altas como 95%, você também possui chances de preservar a mama, não necessitar de se fazer uma cirurgia tão radical. Uma coisa que impacta muito é o fato da cirurgia na axila. Isso porque quando se faz o tratamento para o câncer de mama, nós não operamos somente a mama. É necessário também uma avaliação da axila. E quando nós retiramos todos aqueles linfonodos da axila, às vezes aquele membro, aquele braço, ele pode sofrer algumas situações onde aquele braço perde algumas funções. Então, aquela mulher não vai poder, então, pegar algo mais pesado, vai limitar aquele membro superior, aquele braço. Em relação ao tratamento,
a cada dia nós temos situações novas e situações onde o tratamento é cada vez mais individualizado. Então, o que antigamente era feito, todas as mulheres vão ser operadas desta forma e vão ser submetidas a esse tipo de tratamento com quimioterapia. Hoje em dia é feito de uma forma muito mais individualizada, seja através da avaliação da idade da paciente, do grau do tumor, de como é o tumor, do tipo do tumor. Existem alguns receptores que são analisados e que vão indicar quais tratamentos essa mulher vai ser submetida, inclusive a depender desses receptores, ela tem uma indicação de se iniciar com a cirurgia ou com a quimioterapia, por exemplo. Então, a cada dia nós temos um tratamento mais individualizado. Então, e o tratamento para o câncer de mama é um dos que mais tem inovação e é um dos que mais tem novidades todos os anos. Eu ia perguntar quando é indicada a mastectomia, o senhor acabou de responder para a gente, então eu vou perguntar, quando é indicada a reconstrução da mama? A reconstrução da mama, ela pode ser indicada em medicina a gente quase não usa duas palavras, sempre e nunca. Mas a reconstrução pode ser indicada quase sempre. Esse quase sempre, isso vai ter algumas situações em que aquela reconstrução pode ser adiada um pouco, mas a depender, nós podemos realizar uma cirurgia conservadora em que a gente não retira toda a mama, faz só a retirada de parte, mas podemos também realizar a mastectomia e uma reconstrução imediata. Doutor, e a gente sabe que o câncer de mama, ele é muito difícil durante o tratamento, é um processo doloroso para a mulher e às vezes é necessário, né, apoio, terapia. Fala um pouco pra gente desses tratamentos, dessa rede de apoio para a pessoa, para a mulher que está com câncer de mama. Em relação ao diagnóstico, eu costumo dizer para as minhas pacientes que aquele dia, aquele momento em que eu dou aquela notícia é o pior dia para ela. Dali em diante é algo que vai ser um crescente. E é muito importante que aquela paciente tenha uma rede de apoio, um suporte. Esse suporte, por vezes, é um terapeuta, um psicanalista, às vezes é o parceiro. Eu tenho pacientes que não tiveram esse suporte no parceiro, né? Então, o parceiro, ela só foi contar para o parceiro que teve o câncer de mama quase que no dia da cirurgia. Enquanto eu tive pacientes que desde o primeiro momento, desde o primeiro sintoma, desde a primeira alteração de exame, o parceiro estava lá ao lado dela, junto com ela. É nítido a diferença de lidar com a doença, é nítido a diferença de como essa paciente tem a melhora, tanto na cirurgia, no lidar com os resultados da cirurgia, dos resultados do tratamento. Então é algo que faz parte do combo, o parceiro, a parceira estar junto do paciente. Doutor, e o senhor citou pra gente aqui algumas vezes a respeito do câncer de mama em homens, né? Não é tão comum, mas pode acontecer. Fala pra gente um pouco dessa situação, se tem os mesmos sinais, sintomas, como que a gente identifica o câncer no homem? De diferente da mulher, o câncer de mama no homem, ele geralmente vai ter como primeira manifestação um nódulo, porque às vezes na mulher a gente, como se faz os exames de rotina, a gente acaba podendo detectar o câncer antes mesmo dele se tornar um nódulo palpável. Já no homem, como é algo raro, é em torno de 1% para cada 100 mulheres com câncer de mama, a gente tem um homem.
Então, normalmente nós temos homens com aparecimento de nódulos na mama, nódulos que não estão ali próximo à areola, nódulos mais endurecidos, geralmente são nódulos que têm uma situação de ser fixo na pele, grudado, e às vezes alterações de pele de areola, mamilo, são sintomas que podem aparecer num câncer de mama masculino. E no caso do câncer de mama masculino, tem alguma idade já predisposta a aparecer? Como é uma doença mais rara, é algo que você vai pensar em encontrar um pouco mais adiante, né? Então, em homens mais velhos. Porém, eu tenho alguns pacientes com câncer de mama masculino, um deles hoje já está com 6 anos que nós fizemos a cirurgia. Quando ele descobriu, ele tinha a minha idade, 43 anos. Outro, ele tem hoje 50 anos, já tem uns 2 anos que eu o operei. Então, assim, nós temos uma diferença aí do que a gente vê e espera encontrar com aquilo que a gente acaba realmente encontrando. Então, se apresentar alguma alteração, procurar o mastologista. Essa é a medida mais importante. Doutor, fala pra gente sobre o tratamento pós a cura do câncer. Tem um período aí que tem que ficar em alerta, em atenção e acompanhamento. A mulher que já teve câncer de mama, ela tem um risco maior, tanto de se ter uma recidiva, um câncer de mama naquela mesma mama, mas também ela tem um risco maior de se ter câncer de mama, inclusive na outra mama. Eu digo que se uma pessoa teve uma mãe que teve câncer de mama e tem um risco maior, imagina ela que já teve câncer de mama, ela é risco para ela mesma. Então, a paciente que teve câncer de mama, tratou o câncer de mama, ela vai permanecer fazendo o seu rastreamento com o seu mastologista, fazendo os seus exames, fazendo os exames de rotina. Um período ali de 5 anos é um período onde nós temos um acompanhamento mais de perto, mas essas pacientes, elas têm um risco maior do que mulheres que nunca tiveram câncer de mama. Então, elas vão permanecer no acompanhamento. Doutor, qual mensagem o senhor deixa para o público do Papo Médico, Outubro Rosa, prevenção a câncer de mama? A mensagem do Outubro Rosa é diagnóstico precoce. Então, com o diagnóstico precoce, nós temos condições de ter um tratamento mais eficaz, um tratamento menos agressivo e ter altas chances de cura. Eu gosto muito de uma frase: quanto antes, melhor. Então, quanto antes a gente descobrir, melhor vai ser o tratamento, mais eficaz vai ser o tratamento. Dr. Tiago Zago Azara, muito obrigada por sua participação aqui no Papo Médico, trazendo informações muito importantes para o nosso público. Obrigado, e foi muito bom estar aqui com vocês, estar alertando um pouquinho sobre o câncer de mama e estar falando nesse momento tão importante que é o Outubro Rosa. Esse foi o Papo Médico de hoje. Deixe aqui o seu comentário e compartilhe o programa. Acompanhe o Papo Médico nas redes sociais da Unimed Anápolis. Assuntos interessantes e informações importantes num debate com especialistas. Muito obrigada e até o próximo Papo Médico.